Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É produzido pela SM Produtora e é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos com uma convidada, Rubiana, professora Rubiana Sandri. Ela é professora de moda, estilista, e ela vai contar para nós uma história bem legal. Bem-vinda ao programa, Rubiana. Muito obrigada, um prazer estar aqui. E vou começar então me apresentando. Sim, pode se apresentar. Eu sou formada, sou bacharel em moda, com habilitação em estilismo. Me formei na UDESC em Santa Catarina, em Florianópolis, e fiz gestão de produtos como especialização e atualmente eu faço mestrado em Humanidades e Linguagens. Achei bem bacana esse nome desse teu mestrado. É bem interessante, é na UFN também, Ensino de Humanidades e Linguagens. Muito no legal. MEL. O que tu tá aprendendo lá? Então a gente vê um pouco sobre a relação ensino, as mudanças do ensino também agora na pandemia, né? Toda essa transformação, as diferenças em épocas diferentes, né? Como se dá o ensino e como a gente pode e deve ir se modificando, né, se ressignificando. Muito interessante, recomendo. Sim, porque tem a palavra humanidades e linguagens, tem a ver com arte, tem a ver com humano, né? Mas ele é bem voltado aos profissionais da área de humanas também. Eu falo arte porque a arte sempre é uma linguagem, sempre. Né? A moda é uma linguagem. Exato, né? ele na verdade tem vários colegas de outros cursos bem diferentes. A gente tem bastante também aqui do direito, aqui daqui da ANF? Isso. Ah, que legal. Tem o pessoal que faz lá, que são colegas. Ele é muito amplo em questão de cursos, assim, que pode ser feito, né? Que bacana. Todas as áreas. Bom, eu convidei a Rubiana, a professora Rubiana, para falarmos sobre a história de vida e obra de Coco Chanel, né? Uma estilista que se tornou uma empresária. Então vamos conhecer a história dela, de Coco Chanel. Isso. Por exemplo, mas antes de entrar nisso, eu tinha uma pergunta para te fazer, que é qual que é a tua conexão, a conexão que tu tem na tua infância e adolescência com a profissão que tu escolheu? Então, isso é bem interessante, até eu escrevi um artigo sobre isso para o mestrado. Que bacana. Que a gente tinha que descrever, né, a linha, a trajetória profissional, né, mas desde da infância. A linha do tempo. Exatamente. Então legal. Eu descrevi lá, eu conto como eu era criança, eu era muito... Eu gostava de brincar, de dar aula, e eu dava aula para bonecas e tal. E a minha mãe era costureira. Então vinha clientes em casa, eu via sempre provas, ajudava, adorava forrar botões, né, que na época eu usava muito. Então eu estava sempre ali vendo, às vezes até experimentava as roupas e fazia um desfile e tal, vestia as bonecas, essa questão. Então a minha primeira realização eu fiz o magistério, porque por conta, né, que eu queria ser professora quando era criança. Mas não exerci, eu só fiz o estágio e disse, não, agora eu quero fazer moda. Então, eram duas paixões minhas, de ser professora e moda. E eu uni isso, né? Agora eu sou professora de moda. Então, eu fiz a graduação, eu disse, não, agora... E é isso que eu gosto de trabalhar. Então, eu trabalhei alguns anos, desde a minha formação até eu começar a dar aula como estilista, em algumas fábricas aqui de Santa Maria. E agora eu tô na docência, então, desde 2017. Que legal. E essa tua especialização em estilismo te reforça em quê, por exemplo? Ele é no processo criativo.
de criação, né? Que não basta você criar, né, algo, mas você tem que fazer toda a parte de pesquisa e exercitar e saber, como a gente vai ver o exemplo de Coco Chanel em relação a fazer a leitura, né? Saber que aquele comportamento tu pode traduzir em roupas. Ah, entendi, então, que bacana. É bem interessante isso. E desenvolver a criatividade, Sim, né? porque aí desenvolvendo a criatividade, por exemplo, tu pode criar o estilo Rubiana Sandri. Isso. Né? Que legal. Então vamos à história de Coco Chanel. Como é que ela... Me fala o nome dela, onde ela nasceu. Tu nasceu aonde? Eu nasci em Colorado, Rio Grande do Sul aqui, mas é uma cidade bem pequenininha, quase nunca... Onde que fica? Perto do... Carazinho, Passo Fundo, Nometoque, nessa região. É o norte do estado. E Coco Chanel nasceu aonde, em que data e como é que era o nome de batismo dela? A Gabrielle Bonnier Chanel, ela nasceu numa cidade com o nome de Saumur, interior da França, em 1883, né, no finalzinho do século XIX. Então ela pegou ali, se a gente for considerar Coco Chanel, ela fez história num momento da história de muita transição, né? Que foi do século XIX para o século XX. Teve 2 guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra, e ela conseguiu fazer história, né, nesse todo esse cenário, e ali a gente consegue ver como ela foi importante nesse período, né? Aí eu vou contar um pouquinho sobre a infância e adolescência dela, né? Porque tem muito, como a minha... A história da minha infância reflete no profissional que eu sou e a história que eu quero deixar, né, na vida, a gente percebe claramente na Coco Chanel, né? Então, o porquê, como se deu a vida dela? Bom, ela sempre foi de uma família muito humilde, ela perdeu a mãe cerca de 11, 12 anos e o pai nunca deu muita atenção para a família, tinha outros irmãos. E aí o que ela fez? O pai, quando perdeu a esposa, então a mãe, levou as 2 filhas para um convento, né, um orfanato que era um convento. E a Coco Chanel sempre que esperava ele, todos os domingos diz que ela esperava ele não apareceu, nunca apareceu. Né? E ele era um vendedor ambulante, lógico, de repente, né, a gente não sabe o contexto. Sim, sim. E o que ela fazia disso? Ela tem a fama de, na época, ela fazer várias mentirinhas, porque ela gostava de embelezar. Então, ao invés de dizer que ela era órfã, coisa assim, ela inventava, o pai não veio por tal motivo, né? Porque todos os domingos a família podia visitar e ela não recebia as visitas, né? No orfanato. No orfanato, que era esse convento, né, em que ela ficava. Até os 18 anos ela ficou nesse orfanato. E o que ela aprendeu ali no orfanato? Foi onde ela aprendeu a costurar? Foi, exatamente. No orfanato, a gente vai ver no decorrer da vida dela várias influências de vários momentos da vida dela. Ela fazia uma leitura muito boa disso. Eu acho que é o que ela fez permanecer viva até hoje, né? E provavelmente é eterna, porque a gente vai ouvir e é um baita exemplo. É verdade, que dom, né, que ela tinha, porque essa referência da infância e da adolescência sempre refletiu, inclusive agora eu tô entendendo esse reflexo do pai, do vínculo que ela tinha com o pai, o amor com o pai, que depois se reflete também nos relacionamentos dela. Né? E esse orfanato, ela tinha também a questão do amor dela pelo preto, pela cor, né? Porque... As irmãs se vestiam de preto? De preto, e ela, como ela era responsável também pela limpeza e tal, e não tinha quem viesse todo final de semana, não tinha família aqui, né? Então elas usavam preto porque não sujava, né? Tinha isso. As outras meninas do orfanato que a família visitava, sim, usavam outras cores. Olha então só. Ela viu a praticidade da cor aí, né? Então era muito prático. E também a gente vai ver depois nas modelagens que também reflete um pouco dessa questão das irmãs, né, da simplicidade da roupa. Certo, então assim, ela ficando órfã e teve um tempo no orfanato, ela precisou sair, precisou trabalhar. Como é que ela foi resolvendo
essa questão, porque a gente não fica no orfanato. Exato, a vida tem um toda. tempo, né, de tempo de duração. Ela ficou até os 18 anos no orfanato, e aí ela tinha que sair, né, e como não tinha família, assim, ela tinha que se sustentar. Então ela começou como vendedora em lojas de tecidos, de dia, e à noite ela cantava, começou a vida de... Ela não era cantora, mas era entre um show e outro, ela cantava, né, e passava um chapéu, né, pra receber a gorjeta. Que foi aí que então ela ganhou o apelido de Coco. Né? Exato, porque ela cantava, tinha algumas músicas que tinha na letra, né, e ela também, só que aí pra ver como ela contava muitas histórias, também dizem que o Coco era que o pai dela chamava carinhosamente ela. Mas, né, ao que tudo indica, é mais voltada ao que ela cantava no Tinha uma música que ela preferia, que tinha umas partes que dizia Coco, Coco. E aí ficou, né, essa marca registrada, apelido. Esse nome ficou quase que é a marca, né, dela. Coco Chanel. E aí, depois então do canto, ela... Como é que era? Descreve pra nós assim um pouco como é que era esse ambiente da época. Vamos tentar nos reportar para o ambiente da época. Como é que as pessoas se vestiam? Era o tempo da realeza, das monarquias? Como é que as mulheres e os homens se vestiam? Isso, quase toda a Europa, né, ela era monarca, né? Nós estamos na França. Isso. E aí o que era nessa época? O início do século XX, 1910, por ali, era a Belle Époque. Então as mulheres, e um pouquinho antes disso, todo o século XIX, elas não podiam, tinham uma maneira de se vestir muito regrada, né? E o comportamento muito regrado. Elas utilizavam o espartilho, as crinolinas, os enfeites, as plumas, os chapéus com vários detalhes e plumas e adereços, né, que colocavam. E fora que a mulher, ela era muito reprimida na questão de poder fazer algo, né, com a roupa, porque era amarras, né? Então ela precisava de alguém para ajudar a vestir, né? Tipo, a abertura da roupa feminina nesse período era atrás, né? Os ilhoses dos espartilhos e tal. E aí a gente também vê um dos diferenciais da Coco Chanel, porque ela achava isso um exagero, né? Porque para ela a elegância era a simplicidade, o conforto. E aí ela começou, depois a gente, sobre os amores dela e sobre várias inspirações que ela teve ao longo da vida, uma delas foi o amor pela montaria. Ela ia também nas corridas de cavalo. Isso, e ela começou, foi um dos amantes dela, né? Sim. E aí o que acontece? Ela percebe que na montaria, 2 peças para a mulher é mais prático. E se ela for cavalgar e precisar de alguma coisa, ela não tem alguém para fechar o vestido nas costas ou amarrar. Então se torna mais livre, né? É por isso que ela gostava dos tailleurs, das coisas mais práticas, dos homens. Do terno dos homens, o qual ela utilizava bastante disso, né? Ela pegava as roupas do amante, no caso, ou do amigo, né? E se customizava, modificava e alterava e acabava utilizando. Então isso aí, ela era sempre muito notada, né? Todo mundo ela chamava muito atenção pela maneira dela vestir, né? De ser totalmente diferente, porque imagina, cheia de pompas, cheia de amarrações, a mulher era toda, precisava de pessoas para que auxiliassem a fazer tudo. Sim. E ela então livre, né? Sem ter, mal marcava a cintura, né? Naquela época, não sei se as mulheres montavam. Ela foi uma das precursoras. As mulheres montavam de lado e ela logo aprendeu a cavalgar, como os homens, né? Sim, de frente. Ela botou as calças. Aí foi que ela começou a criar as calças. Começou a criar as calças, exatamente. Foi por influência disso, né? E de esporte. Só que na década de 20, qual a década que ela faz muito, que foi o início dela, assim,
a calça ainda não foi uma coisa que chamou tanto a atenção das mulheres, isso só foi mais tarde, mas se deve a ela, porque ela foi muito visionária nesse período, né? Ela viu com muita antecedência o que as mulheres iam utilizar. Talvez porque ela usasse com as botas, então não chamava tanto atenção, né? E era muito recente. E a calça também, uma das maneiras que elas encontraram de utilizar era como saída como praia, né? Porque nesse período da guerra ali, as mulheres da alta sociedade, elas ficavam esperando a guerra terminar e nisso elas descobriram os esportes ao ar livre. Então as roupas, né, voltaram um pouquinho mais pro esportivo, né, pro esporte, mas sem perder a elegância que ela primava, né? Então também tem para ver como ela foi sempre muito voltada ao que estava acontecendo no cotidiano, na sociedade no momento, né? Sim, ela foi muito perspicaz, né? Eu adoro a Belle Époque, gosto muito, mas pelo que eu tô observando tu falar, ela começou já a entrar como na arquitetura ou pelo racionalismo. Ela começou pela customização, mas ela começou a racionalizar a roupa, né? E então nós estamos no período da Primeira Guerra, onde os homens vão para a guerra e as mulheres ficam, elas estão no mar, né, numa espécie de balneário, mas ela começou por chapéus, não foi? Foi. Fala Ela começou com os chapéus, porque ela achava, ela tinha até um aspecto meio debochado, assim, né? Porque ela olhava as mulheres e ela olhava, nossa, esse chapéu cheio de coisa, né? Não dá nem pra ver você. Porque era cheio, né? Então o que ela fazia? O que ela gostava? Primeira criação de chapéu, ela comprava os chapéus e começava a desmontar eles. É assim que ela começou e depois ela foi crescendo e ficou famosíssima, né, com os chapéus. E uma outra frase dela, que ela achava que as mulheres se vestiam para os homens, para que os homens olhassem elas. Ela dizia assim que as mulheres não pensam que elas têm que caminhar, que elas têm que entrar num carro, né? Então, né, olha que moderna, ela era muito avançada. Tem historiadores que falam que do século XX ela foi a mais ousada, né, em relação à época. Sim, que legal. Rubiana, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo para continuar conversando sobre a história de Coco Chanel e como que ela se torna, então, uma empresária, cria perfume, abre suas lojas. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca, né? Para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a professora Rubiana Sandri. Rubiana, vamos falar um pouco mais dessa questão de Coco em relação à mulher, né? Porque ela ia buscando alternativas para fazer, ela queria fazer a moda dela, não sei se isso já era bem claro para ela. Ela começa com os chapéus e depois como é que ela vai fazendo essa mudança lá no balneário? A Coco Chanel era uma mulher muito à frente do tempo, né? Como a gente já falou aqui. E o que ela queria que as mulheres que ela via, as mulheres presas, né, naquelas roupas apertadas, ela queria uma mulher independente, que as mulheres pudessem fazer igualdade de gênero, né? Ela era considerada também uma feminista, né? E ela desejava essa liberdade que os homens tinham, né, em relação ao próprio vestuário, tá? E aqui a gente pode ver a relação entre moda e vestuário, que moda é o comportamento, moda é
o que vai modificando, né, ao longo da história. E o vestuário é uma das facetas possíveis da moda e que faz essa relação com a sociedade. Então o vestuário que ela queria, né, como estilo dela, era essa liberdade, era que a mulher fosse independente, que ela não precisasse ficar presa naquela roupa, né? Em relação também à posição dessa igualdade, e acima de tudo o que ela falava muito era sobre, acima de tudo, vida, né? Então ela tinha ela era muito inteligente, né? Porque a gente vê esse pensamento assim para aquela época em que as mulheres estavam ali submissas, né? E serviam de como status, né? Para o homem. Então ela tinha esse legado dela que ficou até hoje, né? Achei bacana tu ter falado nesses conceitos, né? Que a gente poderia ter falado antes, mas entre moda e estilo, né? Poderia diferenciar, porque tu falou em vestuário, moda e vestuário. Moda e estilo, como é que a gente definiria? Eu acho que é a frase clássica de Chanel. Moda passa, o estilo permanece. Eu assisti uma entrevista sobre ela e aí fala exatamente isso. Eu acho que a pessoa que falou essa frase conseguiu deixar isso fortemente marcado na sociedade, na história da moda, né? Porque ela falou essa frase e se a gente vê que depois teve outros estilistas que desenharam na marca, mas o estilo Chanel permanece, né? Então vocês podem ver coleções 2020, 19, que vocês vão ver coleções Chanel, o estilo Chanel. Então é essa a questão de estilo e moda, né? Moda, ela é passageira, é efêmera, né? Questão do século 1910, 1920, a mudança brusca que teve, né? Ali a gente já vê isso como essa questão. Século 20 todo foi muito, cada década era uma mudança muito diferente anterior, né? Então sempre precisa de uma moda para que a outra vá prevalecendo. Certo. E como é que ela se inspirava ela era muito criativa, né, em vários aspectos, inclusive na economia e no empreender, né? Como é que ela se inspirava para chegar nesse desenho, né, nesse design, nesse estilo dela que perdura até hoje? A Coco Chanel, como ela tinha esse olhar diferenciado, ela se inspirava no mundo, né? Por exemplo, ela se inspirava nas coisas que ela percebia, que ela achava, e ela colocava da maneira que ela pensava, o que ela via na sociedade, e traduzia isso nas roupas. Por exemplo, do convento ela trouxe, né, o preto. Depois, mais tarde, a gente vai ver ela desenvolveu uma bolsa, né, que é famosa, que foi feito com uma telacê, que era inspirado lá nas imagens do convento. Olha. Então, por exemplo, na parte da montaria, como a gente já falou, né, que era um de umas paixões dela pela montaria. Também teve outras relações, que ela teve relações com alguns homens, e esses homens, o que ela fazia? Utilizava as roupas deles, como a gente falou, modificava. Então isso tudo era inspiração para ela. E ela dizia que ela se inspirava em copeiras, em marinheiros, nessas profissões, né, que não eram tão... não eram da alta sociedade. Então ela tinha isso, e se a gente for ver, ela é conhecidíssima, né, pelas listras, né, o estilo navy, né, o estilo marinheiro. Então vem também dessas inspirações dela, né? Legal. Bom, e aí ela teve alguns mecenas, assim, que financiaram o início da carreira dela, né? Ela teve, por exemplo, a carreira dela inicia com a ajuda, né, de um deles, que financiou o início dela. Que foi o que ela se apaixonou e amou. Isso, e depois ele morreu e deixou uma herança, né? E aí, vendo várias leituras sobre ela, ela fala que um autor, um historiador, explica que a questão dela em relação a gostar mais da androginia do que a crinolina, o espartilho e todas aquelas pompas, é justamente, pode ser, na verdade, por dois motivos.
né? Um deles é a ausência do pai e a outra pelas relações amorosas que nunca... porque davam certo. Não davam certo. Davam certo para um lado, mas não, sim, né? Sim, ainda bem que dava pelo certo econômico, né? Porque... Ela não casou, não teve filhos, né? Então, ela, né? E aí, relacionavam isso, então, a androgenia dela, né? De novo, aquela questão da infância que reflete, né? Então, então, conta pra nós como é que ela cria aquela roupa do laço, os pullovers, conta então, essa história, como é que ela começa. A Coco Chanel, ela ficou muito conhecida, né, por vários tipos, né, várias silhuetas, vários tecidos diferentes. E o que ela fazia? Ela utilizava muito o que ela tinha em mãos. Então, era um tecido comum, ela transformava em extraordinário. Ela foi a primeira a utilizar o jersey, né, que até então era utilizado para lingerie e para peças que não eram visíveis, né, assim, sim, ou para roupa de ginástica, roupa íntima ou... Exato. Então ela transformou isso num, né? Olha que legal. O tweed foi a mesma coisa, né, que não era um tecido nobre. A lã, outros, né, os pullovers famosos, o laço. Então são peças que marcaram ela como estilista, né, como estilo e como a gente vê até... Não, teve alguma que foi o boom, assim, o mais seria o tailleur? Tem várias, eu diria as listras, não na sequência, tá? Os que eu considero importantes. Em épocas diferentes. Em épocas diferentes. A calça, né, a roupa para o ar livre, que deu a praticidade, o conforto. A libertação essa do corpo. Além os pullovers, né, a questão, o sapato bicolor também. Olha, que legal. O sapato bicolor, dizem que ela tinha o pé muito grande, então ela criou um sapato bege com o bico preto. Nossa, igual que eu tô usando hoje. É parecido. Eu não sabia disso. Mas é isso aí, eu nem tinha olhado. É isso aí. Porque ele dá a impressão do pé menor. E ficou a marca registrada dela. Também tem a bolsa 255, o perfume, né, Chanel número 5, que foi o primeiro perfume dela e foi o campeão de vendas e é um dos que mais um dos mais vendidos até hoje. E número 5 porque também não se sabe ao certo, mas diziam que era um número de sorte. Também aparece como ela encomendou o perfume como sendo um perfume, ela queria um perfume de mulher com cheiro de mulher. Esse foi o pedido dela, sim, né, ao encomendar. Ela encomendou um perfume pra ela, na verdade. Que era a criação, né? E aí, dos 10 que apresentaram, foi o 5º que ela escolheu. Ah, entendi. Ela pediu vários para elaborarem fórmulas. Exatamente. E também tem outra que também falam que pode ser devido aos 5... foi no dia 5 do mês 5 em que ela lançou a coleção. Né? Então, mas tem essas versões, né? Como ela gostava de enfeitar um pouco a história, a gente não sabe ao certo. Na época, os perfumes eram muito comuns, muito florais, né? E ela queria um diferencial. Então, ela quis fragrância, inseriu notas de almíscar, né? E aí que deu o diferencial. Eu sei que o segundo perfume dela já não foi tão vendido quanto o primeiro, e ele se destacava, né, vocês conhecem o frasco, pela simplicidade. Então eram frascos todos enfeitados assim, e o dela era o número 5 era o mais clean. Parece que lembra uma garrafa de uísque, né? Bem reto, é sempre racionalista. Muito. A visão dela é sempre racionalista. Sempre foi esse, então né, e é hoje um dos perfumes ainda mais vendidos. Então, além do número 5, ela criou outros. Sim, teve vários, né? Mas o 5 é o que o que define ela, né? Que foi e também o primeiro. E sobre a Maison de moda, como é que ela criou, então, que a primeira loja dela existe até hoje, né? Até hoje, no mesmo lugar. Em Paris? Em Paris. O curso de moda da UFN foi para Paris
2019. Olha que bacana. E a gente conheceu, a gente só passou na frente, né, lá na rua. Ah, é? Não chegaram a entrar? Não, porque aquele dia não tem uma escada linda. Uma escada lindíssima, né? Que é famosa, né, que aparece no filme, aparece branca, né? Cheia de espelhos, né? Então ali é onde aconteciam os desfiles. E ela, quando ela começou com a Maison, né, 1915, o 1920 foi o que ela deu o boom, né, na carreira dela, e que ela consegue, então, realmente ser um nome, né, de moda na alta costura. A alta costura surgiu, gente, assim, em 1858, metade do século XIX, isso, né, e ela depois, então, e é em Paris, né, uma instituição em Paris, e tem algumas regras que devem ser seguidas para fazer parte. Então, para ser alta costura para também, ser né? alta costura. E assim, em relação ao legado, nós precisamos encerrar o programa, então, para fechar, qual o legado que Coco Chanel nos deixa? E quando é que ela morre? Ela morreu em 1971, com 87 anos, e ela nos deixou um legado assim importantíssimo para a história da moda, que foi reinventar a mulher, né? O conforto para ela é luxo, e é o que a gente busca hoje. Se a gente, né, hoje, nessa época que a gente está vivendo, a gente está querendo esse conforto, né? Então ela é uma grande referência, né, para a vida, né? Ela é uma referência para a história da moda, para o vestuário, né? E é isso. O que eu percebi é que nós estamos um pouco revivendo isso da questão das guerras lá, primeira e segunda, onde entrou o racionalismo na moda e essa customização. Me parece que tu sente isso, que a gente está revivendo algumas modas também vindo da China, que tem essa questão da blusa grande, enfim. Eu estava hoje pensando, né, quando eu estava vindo para cá, que fala exatamente isso. A gente está pensando hoje, que a gente está mais tempo em casa, a gente está mudando a maneira de vestir, a gente está pensando aonde é feita essa roupa, a questão até de sustentabilidade, a gente está tendo um outro pensamento, que é o que acontece com a moda, né, que vai, de tempo em tempo, ela vai se modificando, né, e isso acontece. Que bacana. A gente pode criar e inovar, mas não podemos perder o humanismo, né? Exato. Então isso é legal. Muito obrigado, Rubiana, pela tua colaboração ao programa, foi muito bacana. Muito obrigada. Vou te convidar outras vezes também pra gente falar sobre outros assuntos, porque tu sendo professora sempre tá ensinando coisas novas, né? Legal, parabéns. Muito obrigada. Estamos encerrando então mais um programa, Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Vocês podem assistir no site santamaria.tv.br, nas páginas sociais do Facebook e do YouTube, da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. E você pode enviar e-mails e sugestões para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana.